Ok, meninos, voltando, agora a gente vai ter uma aula de história, tudo bem? E o nosso conteúdo, né, já estamos vendo bem finalizando, nós vamos falar hoje, gente, sobre o cotidiano após a abolição da escravatura, tudo bem? Mais um pouquinho sobre datas comemorativas que tem tudo a ver com o que a gente está falando também, tá bom? Então vamos lá, pegando seu livro na página 425, prepara para a gente fazer a leitura e... vamos lá! O cotidiano após a abolição. A proibição da escravidão não resultou na inclusão dos ex-escravos na atividade de trabalho assalariado. Por isso, a forma como a população negra se inseriu na sociedade variou de acordo com a região, ok? Então, aquilo que nós havíamos falado, a libertação dos escravos, gente, não foi algo tão bom assim pelo lado social da coisa. Como assim, tio? Dizemos, eles foram livres, mas sem uma condição para que eles pudessem ter uma qualidade de vida boa, né? Viver bem, né? Simplesmente eles foram livres, né? Vocês estão livres, podem ir, vão por aí. Aí os coitadinhos, vou fazer o que da minha vida, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho para onde ir, eu não tenho nada, e aí? Então, foi complicado esse período para eles. Nas áreas rurais, muitos dos antigos escravos se tornaram dependentes dos proprietários de terras e continuaram a desempenhar funções tanto no plantio quanto na prestação de serviço, como peões, empregados domésticos, entre outras coisas, né? Então, você percebe que não houve até uma mudança, né? Eles foram livres, mas como eles não tinham para onde ir, acabavam trabalhando por ali mesmo, pela região, né? Como peão, trabalhando no pesado, né? Aquele que já trabalhava na área doméstica, continuou trabalhando ali nessa mesma área para tentar ganhar o seu sustento. Grandes grupos de escravos migraram para os centros urbanos, porém, a preferência dos empregos fixos eram para os imigrantes, enquanto os ex-escravos ocupavam serviço com menor remuneração. Olha a desigualdade social aqui, né, gente? Você percebe que, poxa, libertar os escravos era um direito, né, deles mesmos darem alguma coisa para eles trabalharem, mas não, eles preferem dar privilégios para aqueles que vinham de fora do que para os próprios escravos que estavam ali, né, tendo total condição de exercer essa função, mas eles davam privilégio para os imigrantes. E os escravos, né, trabalhavam em outras coisas, né, que ganhavam até menos, né, e aí era uma dificuldade, né. Alguns plantaram pequenas roças para sobreviver, outros conseguiram empregos, mas ganhavam pouco, e muitos ficaram em condições precárias. Ficaram em condições precárias na rua mesmo, gente, vivia na rua. Então, alguns conseguiram uma terra, outros conseguiram se empregar, mas não era aquele emprego que dessem um dinheiro digno, mas conseguia sobreviver, e outros viviam em uma situação totalmente desumana. Tudo bem? Desse modo, podemos compreender que a abolição não resolveu o problema da desigualdade racial e social em nossa sociedade. Isso aí continuava, né? Isso não é de hoje, o racismo, o preconceito, a desigualdade social, desde aquele tempo já acontece, né? A marca da desigualdade deixada pela escravidão constituiu uma dívida histórica da sociedade brasileira para com os descendentes das pessoas que foram escravizadas. Então isso aí, gente, olha só, olha o que está dizendo aqui, uma dívida histórica. Por quê? Não deram condições para que os negros pudessem ter uma qualidade de vida, né? E a gente vê que essa desigualdade social se arrastou longos anos. E muito daquilo que nós vivemos hoje, muito daquilo que as pessoas vivem hoje, pode ser considerado uma consequência desse fator que veio lá de trás. Isso aí você pode dizer, tio, isso quer dizer que o negro ele não tem condições de desenvolver, precisa de ajuda hoje? Não, hoje cada um de nós somos capazes. O titio Daniel ele é negro e eu sou capaz. Então, há uma desigualdade social, mas isso não impede de que cada um de nós
possa desenvolver, né? Não é porque aconteceu isso no passado que eu devo aceitar as condições precárias, não. A gente tem que lutar, você luta, você estuda, você se determina pelo seu sonho, por aquilo que você acredita, tudo bem? Então, hoje em dia, ainda tem preconceito, tio? O problema já tem, acredite se quiser, tem preconceito, as pessoas ainda têm esse problema, mas isso não tem que ser um fator para que o negro ou para que qualquer outra pessoa possa se diminuir, né? Você tem que entender que você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você tem o mesmo direito do que qualquer outra pessoa. Seja você negro, branco, amarelo, azul, seja lá do que cor você queira ser, que cor você é. Você tem os mesmos direitos e você tem a mesma condição de conseguir. Ninguém é melhor do que ninguém. O branco não é melhor que o negro, que não é melhor que o amarelo, que não é melhor que ninguém. Então todos nós estamos no mesmo patamar. Aconteceu essa dívida histórica? Sim. Fizeram muito mal para os negros? Fizeram, né? Mas eles continuaram prosseguindo a sua vida. E hoje eu acredito, né, que os negros eles têm total condição de lutar por um local ao sol, por um local melhor, né? E tem a desigualdade. Ainda acontece desigualdade social? Sim, ainda acontece. Mas se nós tivermos força de vontade, né, as pessoas tiverem força de vontade, elas conseguirão vencer todas essas dificuldades. Tudo bem? Continuando. Virando a página, nós temos aqui um pouco sobre as datas comemorativas. E justamente, olha que detalhe interessante, sobre a abolição da escravatura, que foi dia 13 de maio. O Brasil foi o último país da América a libertar os escravos. Isso ocorreu porque grande parte da elite dependia do trabalho no campo e acreditava que não seria possível produzir de forma lucrativa sem mão de obra escrava. Então, olha lá, a Lei Áurea é muito importante para a nossa história. Ela foi o desfecho de um processo que já vinha sendo construído pelos escravos, os ex-escravos e abolicionistas. O que pode ser percebido pelas leis anteriores, como Lei do Ventre Livre, o Lei do Sexagenário. Assim, a libertação dos escravos foi uma conquista do povo, não apenas uma iniciativa da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Tá? Então, fique claro, a princesa Isabel ela só assinou. Eu acho que ela só assinou porque ela sofreu uma pressão muito grande, né, dos abolicionistas, das pessoas que já queriam a libertação dos escravos. Entretanto, você acabou de ouvir o que o tio falou. A Lei Áurea ela libertou, mas não deu condição para que os escravos pudessem ter uma qualidade de vida. Tudo bem? Virando a página, nós temos também aqui o Dia do Imigrante, que é dia 21 de julho, né? Os primeiros imigrantes foram os portugueses em 1530. No entanto, o maior fluxo para o nosso país ocorreu no século XIX, quando chegaram muitos europeus. A maioria dos suíços e alemães se instalou no sul do país, principalmente entre 1824 e 1850, além de turcos, árabes, italianos que vieram na década de 1870. No início do século XX, vieram muitos japoneses, principalmente para o estado de São Paulo. Então você já percebe aí que os imigrantes não foi só um tipo não, gente. Veio imigrante de tudo quanto é lugar do mundo, né? Você percebe turcos, árabes, japoneses, né? Alemães, né? Que mais? Suíços, italianos, de todo lugar do mundo veio gente. Ao chegarem aqui, os imigrantes passaram por muitas dificuldades, principalmente os que vieram no final do século XIX e no início do século XX, para trabalhar nas fazendas de café. A maioria viveu em péssimas condições, sofreu preconceitos e encontrou dificuldades de se adaptar ao clima. Eu imagino que os imigrantes sofreram, né? Mas a gente fala de sofrimento do imigrante e esquece que os escravos acho que estavam sofrendo mais do que os próprios imigrantes, né? Os escravos libertos, né? Se você for analisar aí. Os imigrantes compõem a diversidade da cultura nacional. Boa parte da alimentação, dos sotaques, das festas e das atividades econômicas que movimentam a vida social do brasileiro foi trazida por imigrantes. Sem eles é impossível contar a história do Brasil. Tem importância os imigrantes? Claro que tem. Faz parte da cultura brasileira? Claro que faz. Sotaque é comida típica. Muitas comidas típicas são
foram trazidas pelos imigrantes, né, ali, e ele se uniu à cultura brasileira, tudo bem? Então, ele também faz parte da nossa história, tá bom? Então, gente, explicar esse conteúdo é bem simples, realizem as atividades que estão aí, tá bom? Até a próxima, beijão, fui!